Vetores no R3. Tudo que vimos em vetores no R2, vamos agora rever para vetores no R3, como conceitos de módulo, adição, subtração, produto por escalar, produto escalar e ângulo entre vetores. E vamos ver uma operação nova, que é o produto vetorial. Aí vamos explicar também por que esse produto vetorial só está definido nesse momento, no R3 e não no R2. A nossa abordagem vai ser bem direta, bem objetiva, prática, para ver a ideia dessas operações e como se faz essa operação na prática. Então, geralmente, a dificuldade de vetores no R3 é tentar sempre ter uma visão espacial, ter uma visão geométrica disso. Porque a gente tem uma limitação, porque tentamos desenhar algo que é tridimensional em um espaço que tem só duas dimensões. Por exemplo, a folha de papel, o caderno, ou o quadro, ou no caso aqui a tela do computador. Então eu tenho um espaço aqui que é bidimensional, que é a minha tela, e a gente usa de técnica de desenho para tentar expressar o R3 dentro desse espaço. Então, por exemplo, aqui eu coloquei os três eixos representando os eixos coordenados. Por exemplo, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Tá? Então agora, se no R2 a nossa perspectiva é em olhar para o plano XY, como se fosse uma visão de cima para baixo, e eu vejo todo o plano XY, agora a minha perspectiva do plano XY é diferente. Tá? É como se fosse um chão, eu tenho mais um eixo vertical aqui, que é o eixo Z. Tá? Então, com isso a gente tenta representar o R3 no R2. Marcar um ponto aqui no R3 é algo similar ao marcar um ponto no R2. Você entra com a componente X, você tem a componente Y e marca lá um pontinho no R2. Aqui é algo similar. Você entra com a componente X, entra com a componente Y e tem uma localização no plano. Depois você define uma altura. Então, pontilhado aqui, uma altura Z. Então você tem uma localização agora no R3. Então, para você ter uma posição no R3, você precisa agora de um ponto com três coordenadas. Por exemplo, aqui o ponto A, ele tem a coordenada A, B e C. Componente X é A, componente Y é Z, B e componente Z é C. Posso marcar outro ponto. Só entrar com a componente X desse novo ponto, a componente Y desse novo ponto e a componente Z desse novo ponto. Então tem outro ponto aqui, que eu vou chamar de ponto B, que tem as componentes X, Y, Z valendo D, E e F. Tá? Se você ligar esses dois pontos, você tem um segmento de reta. Se você dá uma orientação a esse segmento de reta, você tem um vetor. Então se eu escrever aqui, vou colocar de azul, se eu ligar esses dois pontos, eu tenho agora um vetor. Muda a orientação. A orientação é de A para B. Então, nesse caso, eu tenho um vetor V. Deixa eu colocar aqui nesse cantinho. Eu tenho um vetor V definido por dois pontos, saindo do ponto A até o ponto B. Ok? Se você quiser transladar esse vetor para a origem, é semelhante ao que nós já fizemos no R2. É só fazer o ponto final menos o ponto inicial. Aí você vai saber quantas unidades tem o deslocamento em X, quantas unidades tem o deslocamento em Y, quantas unidades tem o deslocamento em Z, que é o que define um vetor, que é o que define aquelas três características, a direção, o sentido e o tamanho. Ok? Então, como nós já trabalhamos isso, a maioria dessas operações, exceto produto vetorial no R2, eu já vou direto para um exemplo, para a gente trabalhar isso em cima de um exemplo. Então, olha aqui. Considere esse exemplo, onde eu tenho três pontos, ponto A, ponto B e ponto C. Então, o primeiro exercício, só para ilustrar, tá? Vamos marcar esses pontos no R3. Então, esboço. Então, vou marcar aqui o sistema tridimensional. Vou ter uma localização
os três eixos coordenados x, y e z. A parte de x negativa eu vou deixar pontilhado. A parte de y negativa também pontilhado. E a parte de z negativa também pontilhado. Ponto A. Ponto A está aqui, ó. Ele tem uma unidade na direção de x. Ele tem duas unidades na direção de y. Se parasse aqui, ponto A teria essa localização no plano XY. Mas ele tem duas unidades na direção de Z. Então eu vou levantar aqui, vou erguer esse ponto, duas unidades. Tá? Então aqui eu tenho o ponto A. Ponto B. Eu tenho menos duas unidades na componente X. Então está lá atrás, ó. Menos duas unidades. 4 unidades na componente Y. Então o ponto B vai estar nessa direção de X e nessa direção de Y. Se o Z valesse 0, eu teria essa localização no plano XY. Mas o Z vale 5. Então o ponto B vai ter 5 unidades acima. Então 1, 2, 3, 4, 5. Então o ponto B está aqui. Ponto C. Tem 2 unidades na componente X. Então está aqui. 6 unidades na componente Y. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Fica um pouquinho mais para cá. Vou aproveitar aqui, ó. Chegar o Y para lá. Tá? Então tem 2 unidades na componente X. Está nessa direção. 6 unidades na componente Y. Observando aqui que eu faço um pontilhado paralelo ao eixo Y. Aqui eu procuro fazer um pontilhado paralelo ao eixo X. E 3 unidades, olha aqui, na direção de Z. Então, 1, 2, 3. Ficou um pouquinho embolado. Deixa eu melhorar assim meu esboço. Deixa eu acertar aqui. Isso depende do bom? Então, na direção de X, 2. Na direção do X2, na direção do Y, 6. E a altura agora, altura 3 unidades. Então, aqui, 1, 2, 3. Temos o ponto A, o ponto B e o ponto C. Bom, posso apagar aqui para não poluir muito o visual. Então, meu ponto A, revisando, x1, y2, 2 unidades acima, z2. Ponto B, x menos 2, está aqui atrás, y4, altura 5, z5. Ponto C, x2, y6, verdade? E altura 3, vale 3. Então, só para ilustrar aqui, eu tenho esses 3 pontos. Tá? Você tem 3 pontos no R3, 3 localizações no espaço tridimensional. O item A fala que o vetor V é o vetor que vai do ponto A até o ponto C. Observa aqui. Se você ligar o ponto A até o ponto C, você vai ter este vetor aqui. Esse vetor aqui em azul é o vetor V. Tá? Se você ligar o ponto A ao ponto B, olha aqui no item A, está definido como vetor W. Vou mudar aqui. Se você ligar o ponto A até o ponto B, vou ficar de marrom. Eu tenho o vetor W. Tá? Então essa é a definição de vetores no R3. Tá? Dos pontos, nós temos essa representação. Ok? Item A pede o seguinte: quem é o vetor V? O gráfico é esse, aí você pode transladar ele para a origem ou representá-lo em termos de unidades
em cada componente. O que define um vetor é quantas componentes ele tem, quantas unidades ele tem no componente x, quantas unidades ele tem no componente y, quantas unidades tem no componente z, no caso. Isso nós já fizemos lá quando trabalhamos vetores no R2. Então, item A. Quem é o vetor V? O que define o vetor V no final das contas? Sabendo que ele é o vetor que sai do ponto A e vai até o ponto C. É só você fazer o ponto C menos o ponto A. Tá? Então, se você fizer o ponto C menos o ponto A, olha aqui. É esse menos esse. É só você fazer a diferença entre os componentes. Então, a primeira componente menos a primeira, a segunda menos a segunda, a terceira menos a terceira. Então, a primeira componente do C menos a primeira do A dá uma unidade. A diferença aqui das componentes C, a segunda componente, né, do ponto C e A, é 6 menos 2, 4, e a componente Z é 1. Então, esse é o vetor. Eu posso escrever assim, me referindo só ao ponto final dele, supondo que ele está partindo da origem, ou posso escrever assim, uma unidade na componente x, 4 unidades na componente y, representando o izinho e o j, né, que é a base na direção de x e j, e agora temos a direção de z, que é uma unidade também, e a componente z a gente chama do vetorzinho k. Tá? Então esses vetores aqui, i, j, k, é o vetor unitário. O vetor unitário na direção de x, um vetor unitário na direção de y, e um vetor unitário na direção de z. Então, respectivamente, o i, o j e o k. Então, esse é o vetor v. Para conta, eu gosto de trabalhar sempre com a notação mais simples, tá? Me referindo só ao trio aqui, 1, 4, 1. Mas você pode trabalhar com a notação formal de vetor, sem problema. Da mesma forma, o vetor W é dado por... Vou colocar de vermelho também. O vetor W é dado por A, sai do ponto A e vai até o ponto B. Então, ele vai sair do ponto A e vai até o ponto B. Então é só fazer o ponto B menos o ponto A. Então o vetor W vai ser definido por faz B menos A, menos 2, menos 1, menos 3 unidades na direção de x, 4 menos 2, 2 unidades na direção de y, e 3 unidades na direção de z. Então é isso que define o vetor W. A quantidade de unidades que ele tem na direção de x, de y e de z. Tá? Então vamos guardar esses valores. No item B está pedindo o módulo do vetor V e W. Módulo, magnitude, tamanho, né, são termos diferentes para representar a mesma ideia. O que define um vetor é a direção, o sentido e o tamanho. Então quando fala aqui de módulo, é só um outro termo para se referir ao tamanho do vetor, a magnitude do vetor. Então, como você calcula o tamanho de um vetor? Vou fazer aqui na outra tela. Ora, item B. O tamanho do vetor V é a distância, né, entre os pontos B e A. Ou, se você pegar já aqui na forma simples, né, você já sabe quantas unidades ele tem na direção de x, quantas unidades tem na direção de y, quantas unidades ele tem na direção de z. Então é só fazer a diferença desse ponto até a origem. Ok? Eu posso ir direto. O tamanho é a primeira componente ao quadrado, mais a segunda componente ao quadrado, mais a terceira componente ao quadrado. Da mesma forma, o w vai ser raiz quadrada, a primeira componente ao quadrado, segunda componente ao quadrado, terceira componente ao quadrado. Vou fazer as continhas, que fica 16, 4 ao quadrado 16, raiz quadrada de 18. E aqui temos 9, 3 ao quadrado é 9, menos 3 ao quadrado também é 9, e 4. Raiz quadrada de 22. Tá?
Então esse é o tamanho do vetor V e o tamanho do vetor W, respondendo aí o item B. Bom, então vamos guardar aqui. Vamos precisar dessas informações, né? O vetor V está definido com 1, 4, 1. Guardar aqui a parte. O vetor W definido com menos 3, 2 e 3. São informações importantes. Vamos usar isso a todo momento. Item C. Posso fazer o item C. O item D e o item E. O item E aqui está negativo. Deixa eu alterar aqui. Para calcular a diferença. Vamos fazer aqui na segunda tela os itens C, D e E. Calcular a soma, o oposto de um vetor e a diferença entre os vetores. Sabendo que os vetores são esses aqui. Aqui. Sabendo disso aqui, não vamos esquecer desse resultado. Então, somar dois vetores. Somar dois vetores, nós já vimos lá no R2, é colocar um vetor e quando termina o vetor você acrescenta outro. E o vetor resultante é a soma desses vetores. No R3 vai na mesma linha de raciocínio. Tá? Então aqui o item C, somar o vetor V mais o vetor W, é você somar essas componentes. Só que ao invés de ser duas, como nós fizemos no exercício no R2, serão três componentes, mas a ideia é exatamente a mesma. Tá? Então o vetor V é 1, 4, 1, mais o vetor W, menos 3, 2 e 3. Estou utilizando aqui essa notação mais simples, mas poderia estar usando IJK em ambos. Tá? Então, primeira com a primeira, menos 2, segunda com a segunda, 6, terceira com a terceira, 4. Esse é o vetor resultante. Oposto de um vetor. O oposto de um vetor é um vetor que tem a mesma direção que o vetor original, o mesmo tamanho, mas tem um sentido diferente. Na prática aqui é só você multiplicar por menos 1 todas as componentes. Então, menos 1, menos 4 e menos 1. Ok? E a diferença entre vetores é você somar o vetor V com o oposto do vetor W. Então aqui V menos W é pegar o vetor V, 1, 4, 1, e subtrair, né, ou adicionar o oposto do vetor W. A mesma coisa. Que é menos 3, 2 e 3. Poderia fazer assim, é o vetor V mais o oposto do W, que é só você inverter, que é 3, menos 2, menos 3. A ideia é a mesma. Então, resultante, 1 mais 3 é 4, 4 menos 2, 2, terceira com a terceira, 1 menos 3, menos 2. Tá? Então, está aí a diferença entre os vetores. Continuando a lista. Vamos calcular agora o item F, G e H. F, G e H desses vetores aqui. Então, pegar um vetor V e multiplicar por 2 não altera a sua direção nem altera o seu sentido. Só vai alterar o seu tamanho. Tá? Então a conta também é bem direta. Tem F. Quem é o dobro do vetor V? É só você pegar o vetor V e multiplicar por 2. Então temos 2, 8,
2, cujo resultante é um vetor que tem a mesma direção, mesmo sentido que o vetor V, só mudou o tamanho. Agora tem um dobro. No item G, acontece algo similar. Só que pega o vetor V e multiplica por 1/2. Multiplicar um vetor por uma constante positiva não altera o sentido, né? Nem a direção, altera só o tamanho. Quando a constante é maior do que 1, aumenta o vetor. Quando a constante é entre 0 e 1, como nesse caso, diminui o vetor. Então, diminui a magnitude desse vetor, que vai ficar meio multiplicando por cada componente. Com isso, o resultante é meio, 2,5. Um vetor que tem a metade do tamanho do vetor original. No item H, pede-se o produto escalar. Então, no item H é o vetor V, produto escalar com W. O vetor V é o vetor 141. O produto escalar entre dois vetores é multiplicar a primeira componente com a primeira, no caso aqui dá -3, a segunda com a segunda, dá 8, a terceira com a terceira, dá 3. E somar. Então, atenção, o resultado de um produto escalar não é um vetor. Olha aqui, vou cancelar o 3 e vou dar 8. É um número, é um escalar. Ok? Então, o resultado de um produto escalar não é um vetor, é um número, e ele tem a ver com a projeção de um vetor sobre o outro. Nós já vimos que quando o produto escalar é zero, os vetores são perpendiculares, lá no R2. Aqui a ideia é mesmo, se o produto escalar fosse zero, eu poderia afirmar que os vetores eles são perpendiculares. No caso aqui, como eu estou no R3, eles são ortogonais. Como aqui o produto vetorial não é zero, aliás, o produto escalar não é zero, então eles não são vetores ortogonais. Então o ângulo entre eles não é 90 graus. Então é quanto? Que é a pergunta do item seguinte. H, vamos resolver agora o I. O item E. Falta resolver o item E e o item J. Vamos lá. O item E. Sabendo que o produto escalar entre eles deu 8, eu sei que o ângulo entre eles não é 90 graus. Então é quanto? É isso que nós vamos resolver agora. O ângulo entre os vetores é dado pelo arco cosseno de quanto? Produto escalar V vezes W dividido pelo produto entre os tamanhos, né, o módulo de V e o módulo de W. Então, o ângulo entre os vetores é o arco cosseno. Produto escalar nós já calculamos. Encontramos 8. Tamanho do vetor V também já calculamos. Vamos lembrar? Está aqui na outra tela. Tamanho do vetor V é raiz de 18 e de W é raiz de 22. Raiz de 18, raiz de 22. Aqui temos raiz de 18 e raiz de 22. Olha aí. Se você quiser, você pode reduzir isso. O ângulo entre eles é o arco, cujo cosseno dá 8 sobre... Deixa eu ver aqui na calculadora. Quando eu tenho produto de duas raízes, você pode... 2 dá 390. Então fica a raiz quadrada de 396. Só que não é uma raiz inteira. Então você pode deixar indicado. Mas posso também aproximar aqui, ó. O ângulo procurado vai ser o arco, cujo cosseno dá... Se eu pegar aqui 8 e dividir por raiz de 396, vai dar aproximadamente
0,40. Eu vou calcular o arco cosseno disso aqui na calculadora. Tá? Então, o arco cosseno desse valor aqui, vocês vão colocar aqui ao lado, deixa eu voltar. É aproximadamente, o ângulo entre os vetores é aproximadamente 66,3 graus. Tá? Minha calculadora aqui está em graus. Então, esse é o valor aproximado do ângulo entre os vetores. Então, nós fizemos lá no início o esboço dos vetores. Não foi? Cadê os vetores V e W? Estão aqui. Ó. Tá? Então, o ângulo entre esses vetores é aproximadamente 66 graus. Okay. E a novidade, uma operação que não estava definida no R2, agora é o produto vetorial. Então, isso aqui é uma novidade. Vamos calcular agora o produto vetorial entre esses dois vetores. Deixa eu lembrar lá os valores. Quero calcular o produto vetorial entre o vetor V e o vetor W. Então, toda vez que você vê esse x aqui, se refere a um outro produto. Tá? Então, entre vetores, existe o produto escalar, também chamado de produto interno. Esse a gente já aplicou lá em vetores no R2 e agora há pouco em vetores no R3. Mas também existe um outro produto, que é chamado de produto vetorial. Como é que você calcula o produto vetorial? Quando você pega um vetor V, produto vetorial com o vetor W, você vai montar uma matriz, tá? Onde você tem componente I, componente J e a componente K, indicando aqui as componentes X, Y e Z. Você vai colocar o primeiro vetor, no caso aqui o vetor V, 1, 4 e 1. E você vai colocar o vetor W, na última linha, menos 3, 2 e 3. Você vai calcular o determinante dessa matriz. Essa é a definição de produto vetorial. Você vai montar essa matriz com I, J, K e os dois vetores nas linhas seguintes, nessa ordem, e vai calcular o determinante. Como é uma matriz 3x3, você pode calcular o determinante pelo método de Sarri, ou você pode calcular o determinante por Laplace. Né? Calcula o determinante da maneira que você preferir. Eu vou fazer aqui pelo método de Sarri, onde a gente repete as duas primeiras colunas, I1 menos 3, J, 4 e 2. E agora eu calculo o produto da diagonal principal. Tá? Vou calcular o produto aqui, ó, dessa diagonal principal. Multiplicando todos os termos, vai dar 12i. Tá? E o produto das outras duas diagonais, dessa e dessa. Então, aqui é menos 3j. E aqui é 2k. Faço a mesma coisa agora com as diagonais secundárias. A diagonal secundária eu multiplico a menos 12 e troco o sinal. Então fica 12k. Estou fazendo o método de Sarri. Tá? Multiplico essa outra diagonal, dá 2i. Ora, o 2i, troco o sinal, menos 2i. E a última, dá 3j, troco o sinal, menos 3j. Então, só atenção com o sinal aqui, que eu rabisquei em cima. Então, aqui é 12i, confere. Aqui é menos 3j, confere. Aqui é 2k, ok. Secundária, menos 12, troquei o sinal, mais 12. Aqui é 2i, troquei o sinal, menos 2i. Produto da última é 3j, troquei o sinal, menos 3j. Tudo que é i pode se reduzir em um só, por exemplo. 12i menos 2i. Nós temos 10i. J.
menos 3J, menos 3J. Temos menos 6J. Ok? E K, 12K mais 2K. Temos mais 14K. Ou com uma notação mais simples, temos o vetor 10, o vetor, né, com componente x 10, y, componente y menos 6, componente z 14. O resultado de um produto vetorial é um vetor. Observe só. O vetor V vezes W é definido por 10 unidades na componente x, menos 6 unidades na componente y e 14 unidades na componente z. As continhas, né, estiverem certas, é isso aí. Diferente do produto escalar. O resultado do produto escalar é um número. O resultado do produto vetorial é um vetor. E o que esse vetor tem a ver com o vetor V e W? Só para ilustrar aqui, ó, o vetor V está lá, o vetor W também. O vetor V vezes W é um terceiro vetor que tem uma característica importante. Esse vetor resultante do produto vetorial, ele faz 90 graus com V e também faz 90 graus com W. Ele é ortogonal ao mesmo tempo aos dois. Tá? Ele é um vetor normal a um plano gerado pelo vetor V e W. Se você for medir o ângulo entre o vetor resultante desse produto aqui, vetorial, com o vetor V, tem que dar 90 graus. Então, se a gente calcular o produto escalar aqui, entre V e esse resultante, vai dar 0. Tá? Aqui, a primeira vezes a primeira, só para a gente conferir, dá 10, a segunda vezes a segunda dá menos 24, a terceira vezes a terceira dá 14. Se eu somar, vai zerar. Ou seja, o produto escalar entre o V e o V vezes W é 0, ou seja, o ângulo entre eles é 90 graus. Da mesma forma, se eu fizer o produto escalar de W com esse aqui, é só multiplicar a primeira com a primeira, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira. Se eu multiplicar aqui, ó, fazendo as continhas, primeira vezes a primeira é menos 30. Segunda vezes a segunda, menos 12. Terceira vezes a terceira, 3 vezes 14, 30, 42. Olha aí. Se eu somar, as parcelas dá 0. Ou seja, o produto escalar entre V e esse resultante é 0. O produto escalar entre o vetor W e esse resultante é 0. Nós sabemos que quando o produto escalar é 0, o ângulo entre eles é 90 graus. Então, o produto vetorial é um novo vetor que faz 90 graus tanto com o vetor V, tanto com o vetor W. Então é isso, gente. Vamos vou marcar os exercícios na lista, faça os exercícios e as dúvidas e outras questões a gente vê no encontro com o professor. Até a próxima.